Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar sequência ao culto e vamos continuar louvando ao Senhor, que é digno de todo louvor, honra e glória pelos séculos dos séculos. E como nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo para prestarmos um culto de adoração, louvor e testemunho acerca de Deus e da palavra, temos uma certeza plena de que Deus está aqui. Deus está entre nós. Essa é a certeza que nós temos de que Deus está aqui. E onde Deus está, tem louvor, tem adoração, tem palavra, tem libertação, tem cura. Deus liberta pessoas. Então nós estamos no lugar certo, com o Deus Todo-Poderoso e pessoas que vieram para se renderem a Ele. E a palavra de Deus fala acerca da formosura. Quão formoso és, Deus do universo. Sua glória enche a terra, enche o céu. Deus é formoso. Há muitas pessoas que dizem: Jesus, como o Senhor é lindo. E aqui é uma grande verdade da beleza de Cristo. E que a beleza de Cristo possa ser vista em cada um de nós. Amém. Porque a formosura do Senhor alcança, impregna nas vidas daqueles que são templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós temos o perfume de Cristo. Amém. Isso é muito importante. Formoso és, Rei do universo.
terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. A beleza e a formosura do Senhor. A palavra de Deus em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E lá diz, tempo de falar e tempo de deixar de falar. Quando nós vemos Jó em a sua enfermidade e a sua miséria, os seus amigos vêm ao seu encontro e, ao olhar o estado de Jó, sentam-se ao seu lado e ficam quietos e ficam calados. Não é em todas as horas, em todos os lugares e em todas as circunstâncias que uma palavra possa fazer sentido ou mudança. Às vezes o silêncio fala mais alto e mais forte, com muito mais sabedoria. Jesus ganhou o mundo inteiro no Calvário sem abrir a sua boca, morrendo em uma cruz.
Então há momentos que as ações resolvem e as palavras não. Gestos de amor e de misericórdia vale muito mais do que milhões de palavras. Não demonstre com palavras, mas com gestos, com ações e com atitudes. Este mensagem da cruz é tudo aquilo que nós devemos viver demonstrando, testemunhando, porque muitas vezes, amados, não é falando, porque às vezes o nosso testemunho de vida durante a semana fala tão alto para as pessoas que não dá para elas ouvirem aquilo que a gente fala acerca de Cristo. Então a mensagem da cruz tem a ver com testemunho de vida, e você pode viver em novidade de vida que Cristo transformou o seu ser. Se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela
Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu andei com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado por tão grande privilégio, Pai, de estar falando contigo, de estar na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque eu creio numa cruz limpa, porque o Senhor Deus veio
viveu entre os homens, foi morto de cruz, verteu todo o seu sangue ali na cruz do Calvário. Foi sepultado, mas ao terceiro dia o Senhor Deus ressuscitou e vive, está vivo, eu creio, numa cruz limpa. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por tão grande bênção da salvação. Obrigado por eu ter Jesus no meu coração. Se agora, Senhor Deus, com o teu servo que irá trazer a mensagem que com certeza virá de encontro aos nossos corações. Sairemos daqui fortalecidos pela palavra do Senhor. Essa é a minha oração que faço com perdão dos meus pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Segundo a própria palavra de Deus, diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu quero convidar você agora para ler comigo, acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, de 20 a 22. 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Querido Deus eterno, bendito, santo, maravilhoso, glorioso, poderoso, eterno, amoroso, Deus galardoador, que em demonstração do seu amor, da sua misericórdia e da sua bondade, enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, para se fazer carne e habitar entre nós. E como é dito na sua palavra, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de bondade. E recebemos este presente do Senhor por graça, por meio da fé, e somos salvos, vivificados em Cristo. Te louvo por estar na tua casa, junto ao teu povo. E agora, Senhor Deus, aí na Rádio 7 BPC, na página Pastor Sérgio Salvário, Igreja Batista em Parque dos Camargos, logo mais no YouTube. Eu quero te agradecer porque chegamos em muitos lugares no mundo. E temos pessoas que nos seguem, que o nosso propósito é que elas sigam a Ti, sigam a Cristo, tenham um encontro com o Senhor, contemplando a sua formosura, a sua bondade e a sua misericórdia, e receberem a salvação em Cristo. Este é o nosso propósito. E também que vidas sejam edificadas pelo Teu Santo Espírito para a glória do Teu nome. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados de Jesus Cristo, nós começamos hoje pela manhã uma série de mensagens. Eu creio que em 4, 5 mensagens nós chegaremos até os 58 de
15 de 1 Coríntios. E nós estamos trabalhando com o tema Almas Salvas, Vidas Transformadas. E o subtítulo da palavra de hoje é o tempo perfeito com bênçãos eternas. E dentro disto de que o apóstolo Paulo está falando, como dito hoje pela manhã no culto matutino, é de que Paulo usa da sua autoridade apostólica para levar uma mensagem desafiadora à igreja em Corinto, para que os crentes permanecessem firmes no Evangelho. E esse Evangelho que Paulo anuncia, juntamente com os outros apóstolos, ele vai até o 4º século. E no 4º século, Constantino, ele cria o cristianismo. Porque lá nos primórdios, em Tessalônica, os crentes foram chamados de cristãos. E somos cristãos. Mas o cristianismo passou a ser uma religião oficial. E aqui nós estamos falando acerca do evangelho, da palavra, do plano salvífico de Deus. E quando Paulo, ele está falando à igreja em Corinto, ele vem falando acerca de verdades que ele combatia. Como vimos hoje pela manhã, Paulo traça uma relação de que, no mínimo, 512 pessoas foram testemunhas oculares do fato. E como Paulo, anteriormente Saulo, fariseu dos fariseus, perseguiam os cristãos para queima de arquivo, porque eles eram fiéis testemunhas de que, de fato, Cristo veio, se fez carne, habitou entre nós, que viveu por 33 anos, fazendo o bem e anunciando o evangelho, curando, libertando, operando milagres, sinais e maravilhas, e que foi preso e condenado. E teve pena capital, pena de morte. Como era uma nação que estava sobre o domínio de Roma, a pena capital naqueles termos de Israel era por cruz. Então Cristo foi crucificado, sim. E pela crucificação morreu. E nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então o cordeiro perfeito para o sacrifício de uma morte expiatória por uma só vez. E morto, ele foi sepulto. E ao 3º dia, ressuscitou. Isso alvoroçou todos os termos em Israel. E por isso ter impactado sobremaneira todo o território em Israel, ameaçava o judaísmo. E ao 3º dia Cristo ressuscitou.
E as mulheres indo ao túmulo para prepararem o corpo e embalsamar, chegou lá e a porta, a pedra que era a porta daquele sepulcro de José de Arimateia, estava aberta. Agacharam e olharam para dentro e viram o anjo à cabeceira e o seu lençol envolto. E elas dizem: o que você fez com ele? Devolva-o para nós. Falando ao jardineiro. E o anjo que está dentro do túmulo onde Jesus jazia, disse: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. E aí, amados de Jesus Cristo, nós vemos aqui a ressurreição de Cristo. Ela traz, ou ela dá, a garantia de ressurreição de todos aqueles que creem nele. Hoje pela manhã, quando falávamos que há vida depois da morte. Porque Jesus é o segundo Adão. O primeiro, ele trouxe o pecado e com o pecado a morte. E é o que vimos em Romanos 3, 23 e 6, 23. Vamos ver 3, 23 outra vez, Alex? Porque todos pecaram. O salmista diz lá no Salmo 51, em pecado me concebeu meu pai e minha mãe. E por causa do pecado, destituição, separação, estão da glória de Deus. 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. E aqui nós podemos ver o dom gratuito de Deus em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Voltemos para 6:23, Alex. É a vida eterna. Por Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Mas por haver dentro da igreja de Corinto, e eu não vou usar aqui corintiana para não atingir ninguém, que tem corintianos, não de Corinto, em nosso meio, mas um outro povo aí, nem vamos mencionar Saroê para essa torcida aí. Quem não conhece o Saroê é só ver lá que vai ver Gambá. Mas deixa isso para lá. A nossa mensagem aqui é de salvação e de vida eterna. E não cabe graceiros. Mas essa igreja em Coríntios, ela era uma igreja problemática. Tão problemática que tinha filhos que incestuosamente se relacionavam com as suas mães. Mães estas madrastas. O pai que ficava viúvo ou deixava a esposa e se casava outra vez ou se juntava com outra, e o filho, a adolescente e jovem, se relacionava com a sua própria madrasta. Então, tinha de tudo quanto é problema na igreja de Coríntios. Então, Paulo é avisado e faz esta, que é a primeira carta aqui, é segunda, porque a primeira foi perdida. Então, ele traz à igreja a responsabilidade de que o evangelho é o poder de Deus, para que as pessoas permaneçam em Deus, para que as pessoas não olhem para os defeitos e os problemas dos outros, mas olhem para Cristo, autor e consumador da fé, para que não desvie o olhar de Cristo, para que
permaneçam em Cristo e vejam o como Deus é grande em amor, em graça e em misericórdia, de enviar Jesus Cristo para salvar a humanidade. Então, o que é escrito nesta missiva é a verdade suprema do Evangelho. O envio de Cristo à terra, a concepção através do Espírito Santo, o nascimento, o crescimento, o ministério, os milagres, os sinais, as maravilhas, as libertações, as profecias e a sua própria vida sendo entregue em resgate de muitos. Para sintetizar e simplificar, nós vemos em Cristo vida, morte e ressurreição. Como tratamos na manhã sobre a morte e entramos levemente em ressurreição, Paulo está falando à igreja, exortando a igreja. E ele vai usando em jogo de palavras persuasivas, não de homens, mas pelo Espírito Santo, para que as pessoas tenham convicção de que Cristo é Deus, de que Cristo de fato morreu para resgatar o homem, que estava condenado à morte e à separação eterna. Então, na plenitude dos tempos, veio Jesus nascido de mulher, 100% homem, 100% Deus, e morre no lugar de quem deveria morrer, que éramos nós. Então ele se fez pecado por nós. E aí, quando nós estamos vendo almas salvas, vidas transformadas, o tempo perfeito com consequências eternas, e nós vemos aqui no versículo 20 as primícias daqueles que dormem. Então, em Cristo, na ressurreição de Cristo, que é primícia, que é o primeiro a ressuscitar por si mesmo, nos dá a garantia de uma vida eterna, dizendo-nos que a vida não acaba mais com a morte, porque a morte foi vencida. E a palavra de Deus nos diz em Romanos: ó morte, onde está a tua vitória? Acabou. A morte eterna foi vencida. Então, em Cristo, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, isto foi aniquilado. Então, agora, aquilo que estava separado ligou-se. Quem fez a liga? Quem fez a ponte? Jesus Cristo. Então, amados de Jesus Cristo, pairava uma dúvida na igreja de Corinto. Então, Paulo, lá no versículo 12 do capítulo 15, por favor. E aí começa 6 condicionais C. Nós já tratamos aqui de 3 condicionais C, que está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, 1, que se chama pelo meu nome, 2, com fé, se humilhar, 3. E aqui começa o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, dando testemunho de que de fato Cristo ressuscitou. E ele vai dizer aqui da sua importância pequena dentre os outros apóstolos,
E ele diz, dos apóstolos eu sou o menor. E nós vamos continuar na quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Mas Paulo usa jogo de palavras. Aqui ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou. Afirmativamente. Com percentual completo. Paulo está testemunhando. Cristo ressuscitou. Isso afirmativamente 100%. Sem sombra de dúvidas e sem sombra de variações. Mas na cabeça da igreja, de algumas pessoas da igreja, Cristo não veio. Cristo não habitou entre nós. Não nasceu em uma manjedoura. Ele não cresceu. Aos 12 anos não foi apresentado lá no templo. Ao 8º dia não foi circuncidado. Quando fez 30 anos, que é a maioridade em Israel para ser ouvido, para ser seguido, começa o seu ministério. Em virtude do seu ministério e do seu propósito de salvar a humanidade, vai à cruz. Então, lá no 12, Paulo está dizendo à igreja, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, então dentro do corpo da igreja de Corinto, havia dissidentes que diziam, esse negócio de que a vida não acaba, que vai ter um corpo glorificado e vai estar eternamente com Cristo, isso não existe. E isso é alguma coisa que continua a acontecer no seio da humanidade. E ressurreição, nada. Aqui, Paulo afirma, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós vimos isso hoje pela manhã. A palavra comprovando. Mas aí, se Cristo não ressuscitou, e ele usa condicional se, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Negação. As pessoas negavam a reconhecer. Isso aqui é doutrina do Evangelho. A doutrina da ressurreição. E lá no Apocalipse, nós vamos ver, na volta do Senhor Jesus Cristo, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E a expressão é para aqueles que estarão vivos. E eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. E nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Cristo nos ares. Mas num abrir e fechar de olhos, teremos os nossos corpos transformados, corpos glorificados, que é o que tratamos hoje pela manhã. Primeiro C, Paulo está trazendo a igreja para si, para pensar. E ele continua. E ele usa a segunda condicional C. Esse, não há ressurreição dos mortos. Também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, não há expiação para os pecados. A morte de Jesus Cristo foi em vão. Morreu e não ressuscitou. Por isso que Saulo perseguia a igreja. Porque haviam os discípulos de Jesus que anunciavam a ressurreição e diziam, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Por isso que mais de 500 pessoas
que são testemunhas oculares, que Paulo diz estarem vivas. Muitos já dormiam, mas muitos ainda estavam vivos para confirmar o fato. Mas se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, não há expiação, e o fundamento do evangelho é uma mentira, é um engodo. Não há evangelho sem amor de Deus, sem dádiva suprema de Deus, sem vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amados de Jesus Cristo, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, como também é vã a vossa fé. Estão perdendo tempo. Estou perdendo tempo. Cristo não existe. E as pessoas tentam, por toda a história, negar o nascimento de Jesus, a pureza de Jesus, o ministério de Jesus, a condenação de Jesus, a crucificação de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Passado 3 Cs, 3 condicionais C, e assim também somos considerados como falsas testemunhas de Deus. Mas de fato Cristo ressuscitou. Se de fato Cristo ressuscitou, não somos falsos testemunhas. Somos testemunhas fiéis. Que ressuscitou a Cristo, ao qual também, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Então era uma igreja com problemas de fé. Era uma igreja com problemas de constância. Eram pessoas levadas como ondas do mar, como a maioria dos cristãos hoje evangélicos são levados por correntes. Ora estão tocando a Deus e ora estão tocando o capeta no inferno, com o pé em 2 barcos. Não permanecem firmes. Basta vir a primeira tempestade. Será que de fato existe Deus? Será que de fato existe Cristo? Será que de fato Cristo morreu por nós? Será que de fato ele ressuscitou? Será que isso é verdade mesmo? Ou isso é um engodo que os judeus trouxeram até nós? Amados de Jesus Cristo, a ressurreição dos santos, dos salvos, redimidos e lavados no sangue de Jesus Cristo, depende 100% da ressurreição de Jesus Cristo. 100% da ressurreição de Jesus Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitarão. Mas Cristo é a primícia, é o que primeiro ressurgiu. Então a nossa fé está firmada em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e que foi sepultado para nos unir a Deus por seu intermédio. E 3 dias ficou no seio da terra. E ao 3º dia ressuscitou. Então, a ressuscitação ou a ressurreição dos crentes, dos salvos. Porque a ressurreição de Cristo, portanto, primícia, e como primícia anterior aos mortos em Cristo, a segunda é a ressurreição, que é dos salvos, que é a da igreja. E aí nós vemos a quarta,
condicional. E Paulo continua insistindo na morte e na ressurreição. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, é a repetição do versículo 13. Se os mortos não ressuscitam também, Cristo não ressuscitou. Em quinto aspecto, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. O que adianta crer em Cristo se Cristo não ressurgiu? Cristo, para redimir o homem, ele faz a sua obra completa. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E venceu a morte. Amados de Jesus Cristo, do contrário, se não houvesse esta obra completa com Cristo ressuscitado, a nossa fé naquela obra completa, do contrário, os pecados permaneceriam em nós. E se os pecados permanecem em nós, e não recebemos a Cristo, e Cristo não ressuscitou, estamos destinados à morte física e morte eterna. A morte física, todos morrem em Adão. O primeiro Adão trouxe com o pecado a morte. E o segundo Adão, com a morte, trouxe a vida. E ele diz: não queres vir a mim para teres vida? E aí é por meio da fé. E pode ser que ao longo da sua vida você tenha dúvida que de fato, tudo isso não existe. E eu quero dizer para você que o diabo está enganando você. O tempo está passando. Você está vivo ainda por um milagre. E você ainda não se entregou a Cristo porque você não entende o amor de Deus, o plano de Deus, a graça inaudita, bendita de Deus. E aí ele continua, versículo 17, 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Perdidos para sempre. Então Paulo fala à igreja de Corinto: vocês que têm confusão mental e não têm a fé depositada em Cristo, que não acreditam de que de fato Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, vocês continuam perdidos. Mas isso não precisa ser assim. Basta você crer na verdade do Evangelho. Porque Deus não é o homem para que minta. Deus é verdadeiro. Jesus Cristo disse em 14:6, eu sou o caminho, a verdade. E é verdade que Cristo ressuscitou. E há provas escriturísticas, como vimos pela manhã, e há provas de testemunhas oculares. E o próprio Paulo é testemunha. Mas Paulo viu a Cristo, sim. Mas ele não ficou cego. Mas ele ouviu a Cristo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você não persegue as testemunhas. Você persegue a mim. A mensagem de salvação e de vida para a humanidade. Então Paulo era um obstáculo, mas em 43:13,
Agindo eu, quem impedirá? Não tem como impedir que a mensagem do Evangelho e o amor do Evangelho chegue até o seu conhecimento para que você seja salvo. Para que você tenha vida em Cristo. E aqui Paulo finaliza no 19, Alex, para aquela categoria que é como as ondas do mar que duvidam. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não acaba aqui. É isto que Paulo está dizendo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. Porque assim como a morte, e aqui a morte que veio por intermédio da queda de Adão e que atingiu a todos por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, a expiação para os pecados, a redenção da humanidade, a salvação de todos aqueles que creem. Porque assim como todos morrem em Adão, e aqui em Adão, sem Cristo, a morte física e a morte espiritual. Mas a morte física ainda continua quando você vem a Cristo. Mas a vida depois da morte com Cristo, com o corpo glorificado, porque Cristo ressuscitou. Todos, inclusive eu e você, morrem em Adão, mas todos os salvos são redimidos em Cristo. Todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna. Perecer só sem Cristo. E em nenhum outro nome é dado aos homens para que sejamos salvos. Igreja Batista não salva. Denominação nenhuma salva. Só Jesus Cristo salva. E não é religião, é evangelho. E o evangelho é o poder de Deus. Então, creia em Cristo e seja salvo. E não saia daqui sem Cristo. E não saia daqui sem Jesus. Não saia daqui para morrer física e espiritualmente. Entregue a sua vida a Jesus. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos os que crerem em Cristo serão vivificados. Oh, amados de Jesus Cristo, este fundamento do Evangelho, esse tempo perfeito, com bênçãos eternas, está explicitado de uma forma compreensível, e não que eu tenha tirado a batata quente da minha mão e colocado a tua mão. Eu sou apenas o cano que leva a água. E a obra de Deus, ela é perfeita, porque eu não estou aqui para convencer ninguém. A obra do convencimento é feita por intermédio do Santo Espírito de Deus, que vai continuar a trabalhar em a sua vida e no seu coração.
E Jesus vai continuar batendo a porta do seu coração, dizendo: estou à porta e bato. Se você abrir a porta, e eu entrarei e cearei com você, e você comigo, e em você farei morada. E você estará com Cristo, porque Ele mesmo diz que você vai estar com Ele, onde quer que Ele estiver. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a nossa esperança. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é tudo na nossa vida. E é real. Não é uma história com I. É uma história real. Que Paulo está tentando falar aos dissidentes a crerem e falar aos que criam a não se desviarem, a não ir na conversa daqueles que não criam, mas que permanecessem em Cristo. Então a mensagem de Paulo à igreja é persuasão ou convencimento, a permanência na fé, não importando a situação e a condição em que a pessoa estivesse. Como falamos pela manhã, há pessoas que basta vir o primeiro problema, porque ouve aí nas televisões, venha para a minha igreja e pare de sofrer. E se você vier para Cristo, você não é maior do que Cristo, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. As raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Creia em Cristo. O que está escrito na palavra de Cristo é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. Se você ainda não está em Cristo, não termine este dia, esta noite, sem fazer as pazes com Deus e receber a salvação. E recebendo a salvação é a vitória do crente. A vitória do crente não é uma conta em banco recheada, não é carrão, não é casa na praia, não, é salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Receba a salvação em Cristo. Vamos orar? Pai querido e bendito, eu sei que o Senhor completa a tua palavra dentro do auxílio do Senhor e da pouca capacidade que tenho. Procurei transmitir de acordo com aquilo que o Senhor me orientou. Me perdoe se não fui sucinto naquilo que deveria falar, mas a tua palavra, ela é clara. E eu quero pedir ao Senhor, Deus Consolador, Paracletos, Executivo de Deus, Espírito Santo, que complete esta palavra no coração de todos aqueles que ouviram, que ainda ouvirão, e se rendam ao Senhor ou se arrependam de terem deixado os teus caminhos. Eu oro por Jesus. Amém.